Meus queridos, abra a tua Bíblia em Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, como queira, o capítulo 8. Há alguém aqui que está nos visitando hoje? Será que teria? Se tiver, levanta a tua mão aí que eu quero te conhecer. Alguém que nos visita hoje, aqui? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Semana passada eu não perguntei, né? Depois falei, é bom perguntar, né? Que Deus abençoe, queridos. Glória a Deus. Como é que está aí de 8 graus? Está todo mundo, né? 8 graus. Glória a Deus, tá bom. O Senhor é bom. Isso mostra, querido, que Deus não mudou, né? Ele disse que as estações continuariam as mesmas, né? Os dias, as coisas. Então tá tudo acontecendo normalmente. Quem achou aí então? Cantares de Salomão, capítulo 8, os versículos 8 e 9. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 8 e 9. Esses dois versículos. Eu acho que você já achou. Quem achou, que bom. É ruim ficar pedindo para falar, né? Com a máscara, aí fica mordendo o pano. Vamos lá, querido. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 8. Na Bíblia, a palavra de Deus diz assim: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Amém? Vamos mais uma vez, que é pouco? Nós temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. E se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Amém? Até aí, fecha os teus olhos e clama a Deus, pedindo: Deus, fala comigo no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, querido, nós estamos na tua casa, nós estamos recebendo a palavra de alguma maneira, pela transmissão, e de tantas formas tu tens falado ao nosso coração, Pai. E agora que a Bíblia foi aberta, a melhor fonte de ouvir a tua voz, a tua palavra, ó Deus querido, queremos clamar que no santo nome de Jesus nós venhamos receber algo que venha tocar o nosso coração, para que venhamos entender que tu estás falando conosco nesses dias e que tu tens algo a comunicar, Pai. Vem, Espírito de Deus, vem, porque isto depende de ti, não depende de mim. Não há, ó Deus querido, preparo, estudo, não há condição humana que venha fazer com que a tua voz ecoe, se isso não se der pelo teu Santo Espírito. E é por isso que eu o invoco nesta noite, e eu peço: vem, 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 Espírito de Deus, sopra nos 4 cantos deste lugar, vem e fala a cada coração, transforma a nossa vida, a nossa mente, dá-nos novos dias, através desta palavra, traz algo de revelado, Senhor, de tal maneira que ao sairmos daqui possamos dizer: Deus estava lá, porque eu ouvi a sua voz. Fala comigo, fala com a igreja, nós te pedimos implorando, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Não vai ser muito comum você ouvir pregações sobre o texto, ou sobre os textos, né, de Cântico dos Cânticos, sobre os textos de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é um texto controverso para alguns, né? Ele está tratando a respeito da relação homem e mulher, na literalidade, né? Quando você pega o texto, quando você pega as letras, as frases e tal, você vai ver que ele está contando a história de amor de um homem e de uma mulher, no caso Salomão e a Sulamita. E aí, queridos, para que esse livro entrasse, né, no cânon judaico, para que ele fizesse parte da Bíblia judaica, houve bastante luta entre eles, para que chegasse a entender a necessidade deste livro aqui, já que ele é mesmo um romance. E aí chegou-se ao entendimento de que, assim como Salomão teria sido inspirado por Deus para escrever os seus provérbios, a sua sabedoria,
também essa parte quase que biográfica, né, da sua vida e deste relacionamento, poderia ficar também registrado como algo inspirado por Deus. E foi assim que aconteceu, e é assim que está. Mais tarde, quando o Senhor Jesus veio, e nós então passamos a entender que a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse formam a palavra de Deus, e que de Gênesis a Malaquias, que é o Antigo Testamento, esses textos, conforme diz em Hebreus, eles são sombras de coisas que ainda viriam. E aí é possível que você encontre Jesus em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, em Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, só para mostrar para você que eu sei, né? Misericórdia, já dá para parar, né? Você já percebeu que eu sei todos os livros. Bom, você consegue encontrar Jesus lá no Pentateuco, você consegue encontrar Jesus lá nos livros históricos, você consegue encontrar Jesus na poética que a Bíblia traz, você consegue encontrar Jesus nos profetas. E depois então no Novo Testamento, é o próprio Senhor Jesus, que é o dono do Evangelho, Ele é o próprio Evangelho, Ele é a boa notícia. E aí então a gente vem agora para este livro, e aí a igreja de Jesus, quando os reformadores também foram avaliar, né, o cânon bíblico, ou seja, os livros que fariam parte da Bíblia, que a gente chama de cristão, protestante, mas vou chamar de cristã, né, porque esse livro se encontra na Bíblia, tanto a nossa como na católica, está lá o livro de Cântico dos Cânticos. E aí chegou-se, querido, ao entendimento de onde estaria Jesus, onde estaria a relação, né, de Deus com o homem, a relação de Cristo com o ser humano, aqui em Cântico dos Cânticos. E eu tenho para mim que não deve ter sido tão difícil, não, porque se você pegar as cartas de Paulo, se você pegar o próprio Evangelho, o Senhor Jesus, ele vai colocar isso, de que o encontro do seu povo com Ele era comparado a uma cerimônia de casamento, era comparado a uma boda, a uma cerimônia, uma celebração, aonde o noivo encontra-se com a sua noiva, para que juntos caminhem para viverem aquilo que a gente vai dizer nos finais de contos de fada, que são mentirosos, mas que pela palavra de Deus é verdade, quando diz que viveram felizes para sempre. E este é o interesse do Senhor Jesus, trazer o seu povo para si, tal qual o noivo atrai uma noiva, para que em fazendo esta boda, esta celebração, vivam para sempre e eternamente, alegrando-se com a presença um do outro. E é assim que vai ser. O Senhor Jesus, o noivo da igreja, virá e nos levará tal qual uma noiva, para estarmos com Ele para sempre. E isso vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E nesses dias que a gente tem dito que são os dias diferentes, que são dias em que nós começamos a imaginar questões escatológicas, questões que tratam do fim, questões que falam de que Jesus está voltando, de que o noivo está às portas. Não demora para que esse céu se rasgue e Ele comece a chamar a sua noiva, a igreja, para que nós digamos: eis-me aqui. E aí na hora da boda dizer sim ao juiz maior, que vai perguntar, como já pergunta: você aceita estar com Jesus pelo resto da sua vida? E a noiva vai dizer: sim, aceito, como se diria num casamento, em nome de Jesus. Amém, noiva? Glória a Deus. Está chegando o dia, está chegando a hora, né? E um casamento sempre traz ansiedade, né? Mas é uma ansiedade boa. Para o noivo e para a noiva é aquela ansiedade boa de estarem juntos e usufruindo mesmo da presença, da companhia, da amizade, né? Do relacionamento um do outro. Para os convidados da festa, a comida que vai ter, né?
Qual vai ser o cardápio dessa cerimônia? É o que a gente mais quer saber quando a gente é convidado para a festa, né? Porque a celebração em si, ela acaba nem falando muito com os convidados, né? Mas a festa fala, né? A festa fala e não fala pouco. Graças a Deus. Estava vendo uma pesquisa hoje que 61%, o casamento no mundo caiu 61%, as cerimônias, né? Cerimônias de casamento, por conta da pandemia e da quarentena, caíram 61%, né? 61% do povo deixou de casar nesse período de fevereiro até aqui. Já pensou que triste? Misericórdia, né? Quanta festa deixou de ter, quanto bolo não foi cortado, meu Deus, quanto salgadinho, quanto churrasco deixaram de fazer. Oh meu Deus, quantos jantares com aquela carne, né, no molho madeira, que sempre é a mesma coisa, mas amém. Muda o cardápio em nome de Jesus. Aproveita a quarentena para pensar, tem variedade. Amém, gente, por favor. Tem gente noiva aqui? Entre nós, tudo casado aqui. Alguém está noivo aí? Quem está noivo aí para casar? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Então já prepara o cardápio aí, tá bom? Pois é, queridos, está para chegar esse nosso encontro com o Senhor. Mas, para quem é a maior atenção no dia do casamento? No pré-casamento, vamos colocar assim que a atenção fica no noivo, né? Porque é ele que vai correr atrás para preparar a maioria das coisas. Então, no pré-casamento, a atenção está no noivo. E nós estamos vivendo o pré-casamento. A nossa atenção precisa toda estar voltada para o noivo, para o noivo, para o noivo, e o noivo é o Senhor Jesus. Eu não sei se você está dispersando a sua mente nesse tempo de estar longe da igreja, de estar longe do templo, de estar longe da comunhão, mas eu quero te chamar, igreja ou noiva, a voltar a colocar a tua atenção no noivo, porque é Ele quem tem preparado todas as coisas para que este casamento dê certo, em nome de Jesus, amém? É tempo da igreja voltar a olhar ao noivo e atentar nele mais do que nunca. Presta atenção no noivo, presta atenção no noivo. Agora o pré-casamento é o tempo de prestar atenção em quais têm sido as ações do noivo. Mas vai chegar uma hora, ou melhor, né, na hora lá da celebração, o que se espera é que quem esteja bem preparada? A noiva. Porque aí todas as atenções param um pouquinho de estar no noivo. Porque como que acontece na igreja, por exemplo, quando está tendo casamento? O noivo já está lá parado, porque todo mundo já viu ele chegar, já viu, né, tudo. Aí agora o que acontece? Toca a trombeta, toca uma música e todo mundo olha para trás e não só olha, fica em pé para receber a noiva. E ai da noiva, se ela não estiver preparada. Ai da noiva, se ela não estiver bem arrumada, ela vai se tornar o comentário, ela vai se tornar, né, a chacota da vez. E é sobre isso que eu quero falar aqui, querido. Está chegando o grande dia, e a noiva do Senhor Jesus precisa estar preparada para entrar nessas bodas da maneira adequada, em nome de Jesus. E nós vamos usar esse texto, claro, de maneira alegórica, como ele realmente é, para tratar do casamento. Cristo, o noivo, igreja, a noiva. Cristo, o noivo, e nós, igreja, e agora estou nos incluindo aqui, a noiva do Senhor Jesus. Vamos aprender nesses 2 versículos, querido, como que a noiva do Senhor Jesus, nós, vamos ter que entrar quando tocar a trombeta e todo mundo vai olhar para trás. Todos os santos que já passaram por esta terra estarão lá com anjos, serafins e querubins, olhando para trás, para ver se a noiva está preparada. E eu e você estaremos lá, preparados para entrarmos nessa festa, em nome de Jesus, amém? Vamos preparar aqui. Primeira coisa, queridos,
Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta irmã quando ela for pedida em casamento? O que isso quer dizer? Querido, todo o texto, se você pegar aí, ele é assim, ó: esposo, esposa, esposo, esposa, esposo, esposa. Não é assim? Todo o texto de Cantares é: a esposa fala, o esposo fala. É um jogral. Chega aqui em Cantares 8, há um trecho em que nem o noivo e nem a noiva, nem o esposo nem a esposa falam. Quem vai falar? Os cunhados. Vamos dizer que são os convidados. E aí eles dizem assim, ó: nós temos uma irmãzinha. E a teologia entende, os intérpretes aí da Bíblia entendem, que eles também estão falando da mesma noiva, quando ela era mais nova. Então, temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? O que quer dizer isso, querido? O que isso tem a comunicar comigo e com você, como aqueles que devem, como noiva de Cristo, estarem preparados para entrarem nas bodas do Cordeiro? Querido, o fato desta garota ainda não ter os seus seios formados indica uma coisa muito clara: ela ainda não estava madura o suficiente, ela ainda não tinha crescido o suficiente para poder ser uma noiva em um casamento. Não há criança que se possa casar. A gente, quando vê uma situação dessa na internet, a gente logo se escandaliza, e com as coisas de Deus também não vai ser diferente. O Senhor vai buscar para si uma noiva que lhe seja madura, uma noiva que lhe seja formada, uma noiva que tenha crescido e esteja preparada para assumir com ele um casamento que vai durar toda a eternidade. E quando do céu o Senhor olha, será que ele nos tem achado maduros para isso, ou ainda somos tais quais crianças que estão precisando de leitinho para poder crescer e se formar para se tornar adulto? A igreja do Senhor Jesus precisa urgentemente crescer. A igreja do Senhor Jesus precisa urgentemente amadurecer, porque criança, neste sentido que estamos pregando, não entra na festa do casamento. Aqueles que não crescerem, aqueles que não amadurecerem, aqueles que não estiverem já formados naquele dia, não poderão entrar, porque criança não se casa, é assim que todo mundo sabe, amém? Então, no nome de Jesus, o que eu e você, sabendo que somos esta noiva que Jesus vem buscar, o que temos feito para crescer rumo à maturidade, rumo à possibilidade de entrar num casamento. Eu estava dizendo hoje de manhã aqui na escola dominical, queridos, que nós estamos vivendo uns dias diferentes, de isolamento. Nós aqui ainda em Rolândia estamos um pouco mais livres, mas há lugares que estão bem reservados e fechados, em que as pessoas literalmente estão trancafiadas dentro de casa. Mas a igreja está fazendo o que nesses dias? Enquanto você está lá isolado, enquanto você está lá quarentenado, enquanto você está lá distanciado, o que é que eu e você temos feito, querido? O que é que eu e você temos feito para crescer? Porque para crescer nesta maturidade esperada pelo Senhor, nós precisamos conhecer a sua palavra, nós precisamos nos alimentar dela, nós precisamos estar dedicados a este conhecimento, nós precisamos estar totalmente ligados no Senhor, que como uma videira vai nos colocando seiva, a ponto de crescermos e frutificarmos, e nos tornarmos maduros, tais como frutos que se esperam da parte de Deus, em nome de Jesus. Mas infelizmente, alguns nessa quarentena, ao invés de crescer, estão regredindo daquilo que já receberam, porque estão abandonando a presença de Deus, estão abandonando a palavra de Deus, estão desanimando, estão se esfriando, e nem estão se dando conta disso. Igreja do Senhor Jesus, Ele está vindo te buscar. Igreja do Senhor Jesus, Ele está
vindo te buscar. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer. Em nome de Jesus. Não dá. Criança que fica lá na internet o dia inteiro, que não consegue distrair, se não for de outro jeito. Criança que quando vê está entrando em lugar errado, não entra aí. Não é assim. Criança que não tem o governo da sua mente de si, do seu juízo, e que precisa ficar o tempo todo com orientação. Mas isso não deve ser assim entre nós. Nós já temos pelo menos idade suficiente para saber o que temos que buscar e onde encontrar mais de Deus, para que nos alimentando disso possamos crescer e amadurecer, a ponto de que quando Ele vier nos buscar, estejamos preparados, em nome de Jesus. Amém? Estava vendo que a indústria do entretenimento virtual cresceu assustadoramente na época da quarentena. Não é incomum a gente ver que até gratuitamente está sendo, muita coisa tem sido liberada, né? Hashtag fica em casa e canta com a gente. Arrasta aí as cadeiras, arrasta o sofá e vamos dançar. Querido do céu, eu estou vendo os irmãos, tudo hashtag fica em casa, arrasta o sofá e vamos dançar. Porque além de curtir, compartilha. Será que está esperando o quê? Que o pastor assista? Será que quer que o pastor arraste o sofá e comece a dançar? Misericórdia. Isso não faz crescer. Isso não faz amadurecer. Isso não faz com que na menina cresça os seios, para que ela se torne uma mulher, espiritualmente falando, a ponto de poder se casar. Nós estamos nos distraindo com coisas inconvenientes, igreja. Mas está lá no Netflix é legal. Uma pessoa bem ajuizada, ela discerne o que é bom e o que é ruim. E ela não vai ficar gastando o seu tempo com aquilo que alimenta a sua mente, com coisas que desagradam a Deus e que a fazem esfriar e desanimar da presença e da graça do Senhor. E o Senhor, o noivo, está voltando e vai vir buscar uma noiva amadurecida e preparada para si. Aqueles que não estiverem, não. Eu ia falar só, mas sair para expulsar demônio, né? Só. Para crente a gente fala outra coisa. Queridos do céu, estava falando hoje de manhã, para você ter uma ideia, estava uma reportagem de uma empresa brasileira de pornografia, que disse que está comemorando, fizeram uma festa ontem, em comemoração, porque antes da pandemia eles tinham uma assinatura de 300 assinaturas por dia, hoje aumentou para 600 por dia, e eles estão comemorando muito, nossa, uma festa. Diz que a Califórnia, que é onde tem mais gente envolvida com isso, não está dando conta mais de produzir filme, de tanto que há procura, e segundo essa pesquisa em cada 4 que entram nesse tipo de conteúdo, pelo menos um, na sua religiosidade, porque às vezes tem que preencher lá, coloca lá protestante. Uma noiva sem seio. Esses protestantes que estão fazendo isso são crianças, não estão prontos para casar com o cordeiro, não estão prontos para entrar nas bodas que o noivo está preparando. Querido, isso é sério, isso é muito sério, isso é sério demais, porque quando eu estou falando desse casamento, eu estou falando da minha e da tua eternidade.
Eu estou falando daquilo que eu e você vamos viver para sempre. Então, em nome de Jesus, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, noiva de Cristo, aproveita os dias do isolamento, da quarentena, do distanciamento social, seja lá como você quer chamar, para buscar mais ao Senhor, para se envolver mais com as coisas espirituais, para crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, porque é assim que você vai estar crescido e amadurecido, para tal qual uma noiva preparada possa entrar nas bodas do Cordeiro no céu e viver lá para toda a eternidade, em nome de Jesus. E você diga amém. Irmão, pega água aqui para mim, por favor. Água. Está entendendo, igreja? Dá até sede falar disso, né, pastor? Segunda coisa, vamos para a segunda coisa. Eita, está cedo ainda. Segunda coisa, o que esses irmãos dela dizem? No versículo 9: se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se ela for um muro, se ela for um muro, edificaremos sobre ele, sobre este muro, que seria ela, quem? A noiva, uma torre de prata. O que isso quer dizer? O que é um muro? O que é um muro? O muro é um limitador, certo? Você já enxergou assim o muro? O muro é um limitador. Quando eu construo um muro lá ao redor da minha casa, é porque eu estou limitando quem pode entrar e o que se pode ver de lá de dentro. Sim ou não? Sim. Aqui no Brasil é muito comum. Você vai para outros países, na Europa, próprios Estados Unidos, você não vê tanto muro assim ao redor das casas. Mas aqui é bem fácil de falar sobre isso, porque nós enchemos a nossa casa de muro. E quanto mais altos, melhores. Por quê? Porque queremos colocar limites. Aqui no nosso caso, por questões de violência, de roubos, etc. Agora, o que eu disse aqui? Que o muro é um limitador. O muro é uma coisa que limita aquele que está do lado de fora para que entre para o lado de dentro. E eu construo muros a fim de que aquilo que eu não queira que entre. Agora, se eu não quero me reservar, se eu não quero limitar, então eu não ponho muro. Mas o texto está dizendo assim, olha, se essa menina que pretende ser a noiva do noivo, que é, a gente está aqui alegoricamente dizendo, né, daquele que é o Cordeiro, que vai nos levar para sempre, para a sua eternidade, esta vai ter que ser tal qual um muro. Ou seja, esta noiva, para que seja recebida no dia das bodas, e quando todos olhem para trás, possam dizer, está preparada. Ela vai ter que, enquanto se prepara, colocar ao seu redor muros de limitação, para que não entre em si aquilo que ela não gostaria que entrasse. Querido, é tempo de colocarmos muros ao nosso redor. Limite aquilo que pode entrar e o que não pode entrar. Infelizmente temos vivido dias também em que a nossa vida está aberta, escancarada. Aquilo que quer pode vir e pode entrar. Eu me lembro quando a gente era criança, tinha aquela musiquinha, e eu gosto de musiquinha de criança, né? Qual que é? Toque, 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 alguém me bate a porta. Lembra? Toque, 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 alguém deseja entrar. Quem é? É o mal, querendo um lugarzinho. E o que deve ser dito? Não, não, não. Você não pode entrar. Será que a gente tem sido tal qual uma criança, que quando ouve um toque, 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 a gente olha e vê se é o mal, e se for o mal a gente diz, não, 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 você não pode entrar, ou a gente deixou tudo aberto, pode vir quem quiser e do jeito que quiser, misericórdia. Quando Deus coloca limites para nós, queridos,
Estes limites são para nos proteger, estes limites são para nos precaver, estes limites são para que nós possamos estar preparados, adornados, ataviados, tais quais uma noiva que o noivo espera receber, pura, imaculada. Querido, querida, em nome de Jesus, você mora no Brasil, você não mora na Europa, você não mora nos Estados Unidos, então está na hora de você começar a colocar muros. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo, diz a Bíblia, é tal qual um ladrão, e ele vem senão para roubar, para matar e para destruir. Ou você coloca muro, ou Satanás vai entrar dentro da tua casa, ou você coloca muro, ou o diabo vai se aproveitar que você não está prevenido, e ele vai fazer coisas que você não quer, na tua mente, no teu coração, no teu corpo. Então, em nome de Jesus, noiva, começa a levantar muros, para que você se reserve na presença de Deus. Que noivo que gosta da sua noiva exposta para todo mundo ver? Não é assim, marido? Não é assim, noivo? Você não repara a roupa que a sua esposa, que a sua noiva está usando? Não, assim todo mundo vai ver o que eu que tenho que ver. E você acha que Jesus fica como? Quando eu estou aberto, quando eu estou exposto a qualquer coisa, querido. A nossa cultura, essa cultura que nos envolve, cheia de sensualidade, cheia de palavras de duplo sentido, cheias de malícia, de corrupção, de mentira, cheia de engano, cheia de traição. Querido céu, coloca muro ao redor, para que essas coisas não venham a te contaminar, e contaminado você não se torne impróprio para o casamento, para que você não se torne aquele que o noivo olha e fala: não, assim eu não quero. Em nome de Jesus, é tempo de colocar limites, para que quando o inimigo vier para tentar, para poder lançar sobre você situações e armadilhas, você esteja preparado, e quando ele vier, não vai achar espaço nem lugar para entrar. Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Se você estava aí todo aberto, todo livre, todo liberado, mas eu sou crente, mas não dá nada não, pastor, dá nada não, dá nada não, dá nada não é a frase, né, do momento. Eu falo para os meus alunos na escola: e aí, fez a lição? Não consegui fazer, mas e aí? Dá nada não. E o dá nada não vai entrando, querido. E quando a gente vê, a gente deixou entrar um monte de coisa. Quando vê, está viciado. Quando vê, não consegue parar. Quando vê, está difícil de largar. Quando vê, já nem lembra mais que um dia vai se encontrar com o noivo, e que tem que estar preparado para este casamento. Coloca muro ao redor, coloca muro ao redor. O Senhor quer preparar uma noiva para si. E olha, como diz a Bíblia, não dá para servir a dois senhores, como não dá para casar com dois maridos. Isso é coisa da nossa cultura, isso é coisa de uma cultura suja, diabólica. Imagina um rapaz doido para casar, aí arruma uma moça, e essa moça super bacana, e ele se apaixona, e aí os dois então se comprometem um com o outro, colocam uma aliança de noivado, e aí um conhece bem a família do outro, e estão caminhando assim juntos, até que chega um momento que decidem: vamos nos casar. E ele repara bem: ela é bacana, gostei dela, e casa. E aí ela cuida dele, ela faz tantas coisas legais e tal, e ela é muito boa esposa, cuida. Ele chega do trabalho, está tudo pronto, ela também chega, e ele ajuda ela, e as coisas vão se encaminhando assim. Ele fala: meu Deus, eu não podia ter casado com alguém melhor, tudo que ela faz é bom. Mas aí um dia ele chega do serviço, e ela está lá já, chegou antes, está em casa, e ela está no quarto, e está toda perfumada, e se arrumando, e ele vai lá e fala com ela:
será que tem alguma surpresa? E ele vai lá, e aí, tudo bem, tudo bem. E ela continua se arrumando, como ele nunca viu antes. Será que a gente vai sair? Ele pensa, né? O que vai acontecer? E ele fica naquela ansiedade e tal, e agora? E aí ele não aguenta mais, como é que tá? Ela não fala nada, até que ele não aguenta mais, fala para ela, onde nós vamos? E ela fala, nós não, eu vou. Você vai aonde? Eu conheci aí um rapaz, e a gente ficou muito amigo, e a gente vai sair para um restaurante, nós vamos comer junto. O que você acha? Aí ele fala para ela, não, claro que não, você é minha esposa. Ela fala, larga de ser careta, o que tem? O que tem? Meu amigo, eu vou lá, só vou jantar com ele, só um pouquinho lá, depois eu volto. Eu passo a noite lá e eu volto amanhã cedo. Tá tudo bem assim? Você aceitaria um casamento assim? Mas ela é ótima esposa, ela cuida, ela faz tudo o que precisa. Só aquela noite ela resolveu sair com um amigo, passar a noite com ele e voltava no outro dia. A gente não percebe, queridos, mas muitas vezes é assim que temos sido como noivas do Cordeiro, como aqueles a quem ele chamou para ser a sua noiva. A gente é casado com ele, a gente está andando com ele, ele faz tudo de bom para nós, supre, abençoa, guarda, cuida, provê, sara, restaura. Só que aí chega um dia que eu enjoo um pouquinho, e aí eu vou ali, no quintal do outro para ver como é que é. Querido, se você como marido, se você como esposa nunca aceitaria um relacionamento desse, por que Jesus teria que aceitar? Uma noiva que não coloca muros ao seu redor, mas quando dá na telha, sai um pouquinho com o outro, porque dá nada não tem nada a ver. Não, querido, não é assim. O Senhor Jesus quer alguém exclusivamente seu. Por quê? Porque foi para isso que Ele nos escolheu, Ele nos chamou, para que fôssemos suas propriedades exclusivas, peculiar. Nós pertencemos ao Senhor, e por causa disso, não tem saidinha com esse ou com aquele. Eu sou do Senhor, em nome de Jesus, e você diga amém. Quando você for pensar em fazer qualquer coisa que desagrada a Deus, é como se você estivesse dizendo para Ele, Senhor, aguarda um pouquinho aqui, eu vou passar a noite ali com aquela outra ali, e depois eu volto. Não volta, porque não tem noivo, não tem marido, não tem noiva, não tem esposa que aceitaria uma relação dessa, não é verdade? Então, em nome de Jesus, você que fez um compromisso e um voto de que estaria em aliança com o Senhor, viva com Ele o tempo todo e para sempre. Mas é porque estão me chamando lá fora. Aumenta o muro. Você não vai ouvir os chamados. Aumenta o muro, aumenta o muro. Como é que eu aumento o muro? Eu aumento o muro fazendo sabe o quê? Orando, lendo a Bíblia e me envolvendo com as coisas de Deus. Em nome de Jesus, aumenta o muro. Aumenta, vira para a pessoa do lado aí, vai bem longe, fala para ela com a máscara e tudo. Aumenta o muro, aumenta o muro. Aumenta o muro. Coloca limite, coloca limite, coloca limite. Não se entrega para qualquer um que te chama, não se entrega para qualquer tentação, não se entrega para qualquer paixão, porque você já tem um noivo, você já tem um dono, você já pertence ao Senhor, e Ele vai te levar para morar com Ele para sempre. Quando você entrar nas bodas, todos vão levantar e vão dizer: oh, como ela é linda. Amém? E para manter-se linda para o noivo, para o Senhor, aumenta o muro, coloca limite. Aqui não, mané, sai fora. Aqui não, cai fora. Não vem me chamar, porque eu já tenho um noivo, eu já tenho um dono, eu pertenço ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque se fizer isso, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Você já viu uma torre de prata? Nunca.
mas deve ser a coisa mais linda. É uma coisa única. Você nunca viu, não adianta pôr no Google. Uma torre de prata. É isso que o Senhor quer fazer de nós. Algo único, bonito, especial, e que por onde vai chama a atenção. Imagina, tem a torre ali, tem, mas é uma torre. Agora imagina se você passasse num lugar e tivesse uma torre de prata. Como que isso chamaria atenção? Como que isso ia causar espanto no olhar? Pela beleza, pela pureza, pelo brilho. Querido, é assim que o Senhor quer fazer de nós nesta noite, em nome de Jesus. Cada vez que você levantar um tijolo nesse muro, Ele constrói sobre você uma torre de prata, ou seja, algo novo, lindo, inimaginável, que brilha de pureza e de beleza, em nome de Jesus. Você é do Senhor, e Ele te fez único, Ele te fez única, de uma beleza rara, que agrada ao seu coração, e com Ele quer que você esteja para sempre, em nome de Jesus, amém? Ele pagou um preço alto por essa torre, porque prata custa caro. Ele pagou um preço caro, e o preço é o seu sangue. Em nome de Jesus, dá valor. Em nome de Jesus, dê valor. Em nome de Jesus, dê valor ao preço do dote que o noivo pagou por você, que não foi ouro nem foi prata, foi o seu próprio sangue. Amém, querido? Você é lindo, hein? Você é lindo, hein? Você é uma noiva única. Ninguém nunca vestiu o vestido, o adorno, o ornamento que você vestirá naquele dia, porque é Ele quem tem preparado. Nunca jamais vai se ver algo tão impressionante, que vai ser a igreja entrando pelos átrios do Senhor, até a sala do trono, onde vai acontecer as bodas do Cordeiro, e as atenções estarão em nós, para dizer: ei, vem servo bom e fiel, agora tudo aqui está preparado para você, desde a eternidade, em nome de Jesus, amém? Aí acabou tristeza, acabou dor, acabou choro, acabou tudo, pandemia, acabou isolamento, acabou tudo, e viveremos felizes para sempre e eternamente, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. A primeira coisa, amadureça. A segunda coisa, ponha limites, construa muros. A terceira coisa, no versículo 9, se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Enquanto o muro é limitador, a porta é liberador. A porta abre espaço. Nos lugares que eu coloco porta, é porque eu digo: aqui é lugar que vai poder entrar. Não é isso? Os lugares onde se coloca porta, é porque ali eu digo: aqui pode entrar. Mas ainda assim, você tem a chave. Mas aqui ele está dizendo: se ela for como um muro, vai ser construído sobre este muro uma torre de prata. Mas se for como uma porta, então nós vamos cercá-la de tábuas de cedro. Querido, isso aqui é forte demais. Eu fui investigar isso aqui. Isso é terrível. E eu orei muito a Deus, pedindo ao Senhor se eu devia falar isso hoje, porque eu imagino que pode te assustar. Mas aquilo que nos assusta faz com que a gente mude de caminho, não é verdade? Se eu estiver andando por aqui, aparecer um sapo ali, eu volto. Eu não tenho medo, mas né? Tenho nojo. Já viu isso? A mulher fala: se tiver uma barata eu não vou, né? Porque tenho nojo. Se for ali, tiver uma coisa que me assusta, então eu mudo o meu caminho. Não é isso? Olha o que ele está dizendo. Os irmãos dela, se ela for um muro, nós vamos construir uma torre de prata, ou seja, ela vai ser honrada, vai ser única, vai ser linda, bela. Agora, se ela for uma porta,
se ela estiver aberta para qualquer um, e permitir que tudo e qualquer coisa entre, todos que quiserem se aproveitem, então nós vamos colocar ao redor dela tábuas de cedro. O que você faz com tábuas de cedro, querido? Uma tábua aqui, uma tábua um pouco maior aqui, uma tábua aqui e outra maior aqui. O que isso faz? O que você faz se você pegar uma tábua para cercar uma pessoa? Você tem uma pessoa, e aí você coloca um pedaço de tábua de cedro aqui na frente da pessoa. Essa pessoa está deitada. Ao lado dela você coloca uma tábua maior. No pé dela você coloca outra tábua. E do outro lado outra tábua maior. E em cima você coloca outra tábua. O que você formou? Está com medo de falar? Ou está com a máscara? Os irmãos dela estão dizendo, se você for como uma porta, nós vamos colocar você dentro de um caixão. Nós vamos te cercar de tábua de cedro. Entendeu o mistério? Eita, meu Deus do céu! Olha, se você for como um muro, se você rejeitar o mal, se você não andar por aí se entregando, fazendo aquilo que não convém, nós vamos colocar sobre você uma torre de prata. Agora, minha irmã, se você, ao contrário, for que nem uma porta, dê acesso para quem quiser vir, então nós vamos construir ao teu redor algo formado de tábuas de cedro, ou seja, ao teu redor estará construído um caixão. Por quê? Porque com isso você estará provocando a sua morte. Morte. E aí você vai me dizer, mas pastor, nesse tempo que a gente está vivendo, ao invés de você trazer uma palavra de esperança, você vem falar disso. Já está tão difícil ouvir de tanta coisa por aí. Mas querido, se no nome de Jesus eu não te alertar, se no nome de Jesus eu não te falar dessas coisas, aí sim não vai haver esperança. Se eu não te tornar ciente e consciente daquilo que eu e você, como noiva do Cordeiro, devemos fazer para nos encontrar com Ele, querido, o que vai nos restar, segundo a própria palavra de Deus, não é outra coisa que não seja a morte. E não é essa morte do caixão, mas é aquela eterna, para quem não tem volta, para quem não há esperança. E eu estou te trazendo então a palavra de esperança. Construa um muro, amadureça, feche as portas, querido, nesse tempo. Santifica e consagra a tua vida a Deus. Comece a dizer não para aquilo que você está dizendo sim, e que sabe que está entristecendo o teu noivo, o teu marido eterno, que é o Senhor Jesus. Começa nesta noite uma nova construção ao teu redor, para que o Senhor, quando vier, te chame como noiva limpa, linda, adornada e ataviada, preparada para aquele dia em que nas bodas do Cordeiro cearemos e estaremos com Ele para sempre, em nome de Jesus. Torre de prata ou tábua de cedro? Eu estou te convidando essa noite a fazer uma escolha, igreja. Isso não é para aquele que não é igreja. Isso é para a igreja de Jesus. Eu estou te convidando nesta noite a fazer uma escolha, uma opção. Você quer sobre si uma torre de prata, ou você quer ao seu redor tábuas de cedro? Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito de Deus está falando no teu coração. O Espírito de Deus está falando no teu coração nesses dias de quarentena. E você está sentindo no teu coração um afastamento. Você está sentindo no teu coração um distanciamento espiritual, uma frieza, um desânimo. Talvez, meu querido, minha querida, ao invés de construir um muro, você colocou uma porta, e essa porta ficou aberta.
E muitas coisas inconvenientes entraram na tua vida nesses dias. E você tem estado assim triste, amargurado e falando: meu Deus, o que está acontecendo nesses dias? Porque eu sei o quanto eu preciso de Ti, eu sei o quanto a minha alma anseia pelo Senhor, eu sei. Mas esse afastamento, esse distanciamento está me levando, Senhor, a me interessar por coisas que antes eu não me interessava. Está me levando, Senhor, a me comunicar com coisas que eu não comunicava. Está me levando, Senhor, a me envolver com gente que eu não me envolvia. Ah, Senhor, eu tenho dado ouvidos, eu tenho aberto a minha mente, eu tenho aberto o meu coração, eu já tenho até mesmo colocado em dúvida a Tua palavra. Ah, Espírito de Deus, aquilo que Tu fizeste na minha vida e no meu coração, quando eu preparava essa palavra e quando o Senhor falou comigo sobre essas coisas e sobre a minha própria vida, eu quero pedir que nesta noite Tu faças algo, Senhor, também no coração, na mente do meu irmão e da minha irmã que aqui estão, e daqueles que estão recebendo esta palavra pela transmissão, Pai. Ah, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, o nosso amado, o nosso desejado, o nosso esperado, o nosso querido. Ah, Senhor, Tu és aquele que a gente aguarda ansiosamente, é aquele por quem o Espírito e a noiva dizem: vem, 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 Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem.